Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022, tempo de preparação para o segundo domingo da Páscoa, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Salmo 117, versículo 2. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Emerson Amaral referente a Atos, capítulo 5, versículos 17 a 26. Então, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: Encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas no templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: Os homens que pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Os discípulos estão nessa passagem cumprindo a bem-aventurança descrita por Jesus, que seriam perseguidos por causa da justiça, por serem como seu mestre. Se olharmos para a história dos apóstolos, todos eles foram hostilizados em maior ou menor escala, sofreram prisões, açoites, foram injustiçados e, em sua maioria, martirizados. Mas em momento algum, deixaram de anunciar ao povo as palavras de vida eterna. É interessante também perceber que os inimigos dos apóstolos também são motivados pelas mesmas razões que os fizeram crucificar o Salvador. E o texto nos mostra isso. Foram tomados de inveja. O problema aqui não era se Jesus era ou não o Messias, se havia ressuscitado dos mortos ou não. A questão era que os apóstolos caíam na graça do povo porque Deus estava com eles e lhes era favorável em todas as suas obras, mas os líderes religiosos não desfrutavam disso. Eles não tinham vida em si mesmos para oferecer. O judaísmo dos saduceus havia se tornado uma religião sem Deus, vazia de significado, capaz de esmagar, prender e executar qualquer um que se opusesse à tradição, ao ritual, ao dogma. Até mesmo Deus deveria sofrer penalidades se não agisse de acordo com a religião. Tal religiosidade não se distancia da vida cotidiana de muitas igrejas em nossos dias. Condenamos e matamos nossos irmãos por questões doutrinárias e queremos reger o povo com mão de ferro e cadeias para que seja feita a nossa vontade. Se nos afastamos de Deus e passamos a confiar na estrutura religiosa, as pessoas passarão a procurar outras igrejas onde recebam genuíno leite espiritual. O que fazemos nessa situação? Os condenamos, os chamamos de hereges, apóstatas ou desviados. Queridos,
Não ame mais o templo feito por mãos humanas e sua religião do que a Deus e ao seu irmão. Não privilegie uma estrutura em lugar de uma vida. Deus está em movimento para cumprir seu propósito e não pode ser parado nem por altura, profundidade, grilhões, demônios, morte, tribulação, açoites, inveja, religiosidade, nem por qualquer criatura. Oremos. Senhor, perdoa-nos porque nos dizemos discípulos, mas agimos como saduceus, porque temos amado a tradição e a estrutura religiosa em vez de amar as pessoas e as palavras de vida. Limpa nosso coração para anunciar com todo amor a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.